Jogos Sem Fronteiras, com Olivier Bonamici. Ora, já cá temos o Olivier. Olá! Bom dia, tudo bom? Bom dia! E hoje, de facto, é surpreendente porque é o Olivier que nos traz história de Portugal. E eu estou muito surpreendida com isso, Olivier. Porquê? Porque nos vais ensinar coisas do nosso país. Não, Ele faz isso Não, muito, não. não é? não, tento, lá está, a nível do desporto, tentam, vocês soubessem alguma coisa, assim, Então claro. hoje falas de Vasco da Gama e falamos de um clube brasileiro que tu dizes que é o mais português do Brasil. Sim, é preciso ver que, falamos disso porque o Sapinto foi o ex-jogador do Sporting e da Seleção Nacional, foi nomeado Sim. treinador do Vasco da Gama. E é preciso ver que há 4 grandes clubes no Rio de Janeiro. 4 grandes: Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama. Mas o que é interessante é ver o nome real destes clubes. Que é, porque eles não se chamam assim na realidade. Bom, Fluminense chama-se assim. Depois temos o Clube de Regatas de Flamengo, Botafogo de Futebol e Regatas e Clube de Regatas Vasco da Gama. O ponto em comum, portanto, regatas. é a regata, muito bem na Galvão. Muito obrigada. E tem a ver porquê? Por um remo. O desporto rei no Brasil, no século XIX, não era o futebol, era o remo. E é por isso que eles têm estes nomes. E a partir daí, a partir do remo, vão nascer, portanto, a secção de futebol. E no caso do Vasco da Gama, o clube foi criado por imigrantes portugueses que estavam nesta zona do Rio de Janeiro, porque é na zona de São Cristóvão. E São Cristóvão foi lá que o rei João VI, no início do século XIX, instalou o seu palácio real nesta zona do Rio de Janeiro. E então, em 1898, é criado Vasco da Gama por portugueses. E porquê? 1898, porque era o aniversário 400 anos de Vasco da Gama à Índia, não é? Portanto, sim. podem ver que é uma história muito forte de Portugal. E depois, é genial, é o emblema, a mascote, o restaurante, a música. O emblema do Vasco da Gama qual é? Tem uma cruz da Ordem de Malta e uma caravela portuguesa. Ok. É muito giro. Depois a mascote é o Almirante Pistola. O Almirante Pistola. É uma pessoa um pouco forte com barba, uma homenagem a Vasco de Gama, não é? Com um chapéu e com novamente a cruz da Ordem de Malta. Sim. E depois é o restaurante do clube, dentro do clube é o restaurante, não é? Por acaso fui ver ontem, que o restaurante chama-se o Almirante. É muito giro porque nem a menta tens, claro, picanha e companhia, não é? Pratos Tem que brasileiros, ser, não é? mas tens bacalhau, arroz de polvo e pastel de nata. Portanto, o chefe é português, o chefe deste restaurante. E depois há a música. O hino oficial deste clube, que é muito giro, tem muito a ver com Portugal. No atletismo és um traço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal. Isto parece uma marcha. Sim, Parece exatamente. a descer a No 24. E o sotaque Avenida da é Liberdade. português do nosso. Sim. No futebol és um traço de união. 2 pontos Brasil-Portugal, muito giro. Mas a música que eu prefiro os adeptos do Vasco da Gama é uma música bastante recente no estádio. Pode imaginar, não é? O estádio, o ambiente, e eles cantam, e eles têm uma frase genial que é: o bacalhau chegou. Vocês vão ouvir, Eles vão dizer todo o o estádio, bacalhau vocês chegou. vão ouvir. Vamos Põe lá. ficar atentos. Aí está, o bacalhau chegou, reparou? É muito bom. O bacalhau eu estou chegou. Arrepiada com isto. Não, mas é muito bom. brutal. Desde que eu descobri isto, Brutal. vocês juram, estava em casa e dizia assim: o bacalhau chegou. O Olha que bacalhau. É uma festa, é uma festa. Vasco da Não é? Gama, o clube português, o clube brasileiro mais português. Grande clube brasileiro. Obrigada, Olha, Olivia obrigada, Bonamici. gostei muito, gostei Jogos Sem muito. Fronteiras foi uma lição de história também esta manhã. Passamos a melhor música.